Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Lucila, sou da escola Dom Vieira. Estamos com os alunos do segundo ano no projeto Pode Ler, que tem como objetivo incentivar a leitura. A obra que iremos comentar é Helena, com o autor Machado de Assis, e foi publicado no ano de 1876. Meu nome é Juan. Eu me chamo Rayana Olímpia. Prazer, me chamo Eduardo Oliveira. Meu nome é Luandra Coutinho. Meu nome é William Gabriel. Prazer, meu nome é Edson Borba. Na edição temos os seguintes alunos: Everton Dias e Carlos Alberto. Agora teremos um momento de apresentar os personagens. Começando com a personagem Helena, que é a personagem protagonista. Ela é descrita como uma menina sensível e inteligente, que está na faixa de 16 a 17 anos. A seguir temos seu irmão Estácio, que é filho do conselheiro Vale. E assim também temos o conselheiro Vale, que é pai de Estácio, e também o pai adotivo de Helena. Temos a dona Úrsula, que é irmã do conselheiro Vale e quem cuida de seus filhos após a sua morte. E temos o doutor Camargo, que é amigo do conselheiro de sua família e pai de Eugênia. Também não se esquecendo de ressaltar de Eugênia, que é uma pretendente de Estácio. Tomácia, que é mãe de Eugênia. O padre Melchior, que é um dos amigos do conselheiro. O Salvador, que é pai de Helena, de sangue. E os empregados que trabalhavam ali na casa da nova família de Helena, né? Agora iremos para outro momento, que é sobre o enredo. Falando um pouco mais sobre o livro de Helena, que se encaixa na divisão dos livros românticos de Machado de Assis, começa com a morte e termina com a morte. Começa com a morte do conselheiro Vale, que era um homem rico e que ele deixou um testamento a qual dizia que ele tinha uma filha ilegítima e que sua família, a qual ele deixou, que era a dona Úrsula e Estácio, deveriam acolher ela, não só em questões financeiras, com herança, como afetivas também. Com a chegada de Helena na casa, ela não foi bem recebida por todos, exceto Estácio, que sempre desde o início adorou a ideia de ter uma irmã. Já Dona Úrsula, que era sua tia, não foi muito bem com essa situação, mas ao decorrer do tempo ela foi se encantando pela menina. Outra pessoa que não ficou muito feliz com essa novidade foi o doutor Camargo, que era um amigo da família e do conselheiro Vale, e que é um homem muito astucioso e que a gente vai entender ao decorrer do livro também. Ao decorrer da história, a gente vai entendendo a ligação e o carinho que Estácio vai criando por Helena. Ao decorrer, a gente entende que esse carinho acaba se tornando em paixão, a qual é uma paixão não vinda de irmão para irmão, mas em questão de amor. Um dos episódios muito importantes para a gente entender um pouco do enredo é quando fazem uma festa e um baile na casa de Helena. Nesse período já estava todo mundo encantado pelos caprichos de Helena, por ela ser uma moça educada, que sabe falar inglês, francês, entre diversos outros dotes. Nessa festa, o Camargo teve uma conversa bem séria com Helena, a qual chegou a ameaçar ela com um segredo que a gente vai descobrir ao decorrer, que vocês vão entender e eu acho que vocês vão adorar, que eu acredito que seja o clímax total da história. Nessa conversa a gente pode entender que o Dr. Camargo, ele era muito interesseiro, tanto pela questão dele querer que sua filha Eugênia se casasse com Estácio, como também a ingressão de Estácio na política. Sendo que, com a chegada de Helena, consequentemente, a herança teria que ser dividida. Ao decorrer do livro, a gente vê uma frequência de Helena ao visitar uma casa velha, que é citada no começo do livro e que vai acarretando e virando mistério durante todo o processo desse enredo. Ao decorrer da história, acontece a chegada de Mendonça. Mendonça, que é um amigo de Estácio, muito aventureiro, que adora viajar e tem histórias extraordinárias para contar. Contudo, uma tia de Eugênia adoece e ela pede para que Estácio viaje com ela para dar apoio à família e assim estar perto dela e também dar um apoio a ela em meio àquela situação. Dessa maneira, Mendonça começa a cortejar Helena. Enquanto Estácio viaja, Mendonça e Helena se conhecem melhor. E dessa maneira, Mendonça pede para que o padre Melchior abra os olhos de Helena quanto a uma possível relação entre Mendonça e Helena. E dessa maneira, assim acontece. Na volta da viagem de Estácio, ele já é recepcionado com Mendonça lhe pedindo a bênção e a mão da sua irmã para o casamento. Dessa maneira, ele tem uma reação muito negativa sobre o caso. Ele não aceita de maneira alguma que esse casamento possa acontecer, porque para ele, Helena não ama Mendonça como ele merece ou como realmente deveria ser. Dessa maneira, Estácio
começa a ficar um pouco mais ligado nos passos de Helena. Ele acaba tomando uma atenção maior sobre Helena e a percebe que existe uma casinha perto de onde eles moram, perto de onde eles passeiam a cavalo, que Helena vai frequentemente lá. E ele começa a se ligar que talvez aquela casinha tenha algum tipo de ligação com a história de Helena. Dessa maneira, em um certo dia, ele vê a Helena saindo daquela casa e acaba que, como estava à noite, estava escuro, ele acaba que pelo mato ele se corta, ele leva um corte e vai pedir ajuda naquela casa. E dali sai um senhor o qual ele não sabe ao certo quem é. Dessa maneira, a verdade sobre a vida de Helena começa a se expandir de uma forma em que ela sente o peso, sente a angústia, sente a consciência. E dessa maneira ela não aguenta o tormento que está dentro dela e ela chega a falecer diante da situação que está ali. O livro, ele tem muitas características do romantismo e do realismo, o qual eu consigo achar isso bastante interessante. E eu acho o remake do romance algo muito incrível da questão de Estácio e Helena, que no final a gente vai descobrir que não é um incesto. Então isso foi algo que me deixou bem chocada. É um livro que muita gente não tem aquele interesse de ler por ser um livro antigo e acha que vai ser um livro chato ou algo assim. Mas eu consigo achar esse livro incrível, né? Os personagens sempre sendo bem apresentados. E agora a gente vai entrar no momento das perguntas. A nossa primeira pergunta será: que aspectos intrigantes são possíveis de identificar nesse romance? Para mim, um dos principais aspectos intrigantes é a questão do incesto que aconteceu na obra, que é justamente o romance de Estácio com Helena, que nem chegou a acontecer, por questão da sua morte e tudo mais. Mas eu acho que esse foi um ponto de partida para meio que o leitor ter uma curiosidade maior sobre o livro e ele poder apreciar mais a obra. Porque a partir disso, pôde-se perceber vários traços realistas, que foi a questão de um amor entre dois prováveis irmãos. E a partir disso, como eu já disse, teve uma curiosidade maior do leitor procurar saber. Inclusive, intrigou bastante o fato de eles não conseguirem ter concretizado esse amor, porque ela morreu, ela faleceu no final, como já foi dito. E esse foi um paradoxo que foi criado no livro, porque ela nem conseguiu ficar com a fortuna, que tanto fez, tanto persistiu, e nem conseguiu ficar com o seu amado, que era justamente Estácio. Bom, outro fator que eu achei muito interessante também foi sobre dados históricos que tem no livro e também maneiras de reflexões que acaba gerando um tal realismo. Um deles foi quando Helena, juntamente com Estácio, estavam andando a cavalo e eles viram um escravo que estava andando. E Estácio fez um comentário que, olha, um escravo, quanto tempo ele gasta só para ir tal lugar enquanto a gente está aqui andando a cavalo. E Helena rebate isso com uma fala muito interessante que eu vou ler aqui para vocês. Que ela diz: aquele homem gastará muito mais tempo do que nós em caminhar, mas não é isso uma simples questão de ponto de vista. A rigor, o tempo ocorre do mesmo modo que o desperdiçamos, que o economizemos. O essencial não é fazer muita coisa no menor prazo, é fazer muita coisa aprevisível ou útil. Para aquele preto, o mais aprevisível é talvez esse mesmo caminhar a pé, que lhe alongará a jornada. Com isso, a gente pode entender que, a questão da liberdade, o que pode ser liberdade para mim ou não, para outra pessoa talvez não seja. No caso do escravo, aquele simples caminhar, que ele não estava sendo açoitado ou violentado, seria um momento de liberdade, a qual o Estácio não tinha enxergado isso. É isso. Outro aspecto seria a versatilidade de Machado na história, o que não deixa a história chata, porque muita gente tem aquele receio de ler livros mais antigos justamente por achar que vai ser um livro chato, e não. É um livro extremamente, como eu disse, tem uma versatilidade muito grande, tem diferentes cenários, tem diferentes segredos sendo revelados, e o que se torna um livro algo muito bom. Essa versatilidade também pode ser puxada para a parte das escolas literárias, né? Porque é perceptível que o começo do livro tem mais uma pegada romântica
E Depois vem pro realismo, a partir do exatamente. momento que existia um possível romance entre dois irmãos, já era uma pegada mais realista, mostrando realmente o real do ser e tudo mais. Inclusive, o final é um final muito realista, que é a questão da morte, o final com morte, tragédia e tudo mais. Exatamente. A segunda pergunta. Quem é o homem mais encantador? Estácio ou Mendonça? Na minha opinião, eu acho que é Mendonça, por sua simplicidade, humildade, seu jeito simples de levar a vida, um tanto aventureiro, cheio de vida e esforçado quanto suas metas para a vida. E isso conta muito na qualidade de um rapaz. E também na força de compreender o sentimentalismo de Helena por ele. Que mesmo ele ciente de que Helena talvez não tivesse aquela reciprocidade naquele momento, ele acreditaria que ele poderia construir isso nela. E assim eles poderiam construir um momento, uma vida juntos. Então, para mim, é Mendonça. E é isso. Na minha opinião, eu acho que é Estácio, justamente porque ele não sabia que se realmente teria uma chance com a Helena pelo fato dos dois serem irmãos. E eu acho que esse foi um ponto de partida que, fez com que eu me encantasse mais por Estácio e o leitor também, porque, assim, a partir do momento que os dois têm a noção de que o amor é proibido e ele continua com aquele sentimento por Helena depois que ele tem a Eugênia também ali perto dele, mesmo assim, ele não desiste desse amor, é meio que um paradoxo. Ou seja, eu acho que o mais interessante é realmente Estácio. Mas assim, que mesmo que tivesse essa questão, né, de prender o leitor a esse incesto que aconteceria, eu acho que Helena merecia um pouco mais do que continuar presa nesse negócio que ela estava. Porque, querendo ou não, ela estava se sentindo angustiada, perdida, porque ela sabia da realidade dela, sabia que dentro da realidade dela, ela não conseguiria se manter na vida que... Pronto, Salvador sabia que ele não poderia dar a ela tudo que ela realmente merecia e tudo que o Conselheiro Vale pôde dar a ela. E ela já estava nesse bololô todo de estar dentro dessa família, sabendo que não pertencia fielmente à família, que se ela continuasse com o Estácio, ela continuaria atormentada no meio daquilo tudo. Então, pra mim, não dizendo que, ela depende do homem, não. Mas, tipo assim, Mendonça seria, sim, uma saída pra ela. Uma saída, talvez, pra ela viver melhor, pra ela viver despreocupada. E, sair das aparências do pessoal. Porque enquanto ela estivesse dentro daquela família, atormentada pelo sentimentalismo de eu tenho um pai, esse pai não pode me dar muita coisa e ninguém pode saber. Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque tanto é que ela morre, provavelmente pela consciência que pesa, ou pela angústia, ou, sei lá, alguma coisa aí aconteceu dentro dela pra ser tão forte que chegou a desfalecer a bichinha. Então a gente já pode pensar que o quê? A gente já pode pensar o quê? Que ela merecia uma saída mais justa. Então, as características que eu vi em Mendonça, seria muito bom para ela se envolver com ele. Por mais que o sentimento não fosse o mesmo, mas a gente sabe muito bem que quando a gente cativa as pessoas, quando a gente cuida das pessoas, muitas vezes aquilo tende a mudar. E ela gostava assim dele um pouquinho, não tanto quanto ele. Mas quem sabe ela não poderia se construir alguma coisa. Mas é como a professora Aline sempre falou, né? Que Machado de Assis, ele gosta muito de deixar em aberto. Então, cabe a nós ficar nesse e se, e se, e se. Então, pra mim, e se Mendonça e ela tivesse dado certo? E essa seria a saída desse tormento dela? Talvez poderia ter, né? Realmente, mas eu acho que, tipo assim, na questão, por exemplo, de fugir da realidade, eu acho que, como a Helena, é um livro que ele começa, com uma pegada romântica e depois vai pro realismo, eu acho que ele justamente trouxe esse amor para mostrar realmente a realidade. Para criticar também. Entendeu? Uma crítica, porque se ela tivesse citado logo de cara Mendonça não teria tido essa entendo. Puxaria um pouco Realmente, dela. chamar a Inclusive, atenção o do leitor. roteiro é todo construído em volta desse romance, querendo ou não, entendeu? Então, acho que isso aí foi primordial pra isso. Porque, assim, se eles dois tivessem tido um caso e ela tivesse morrido no final, não teria tido tanto impacto quanto esse amor, em aberto, como tu falou. Se a Helena não seria tivesse falecido e Machado de ainda Assis. terminasse com Mendonça, eu acho que quem estaria morto seria Estácio. Provavelmente de suicídio. Mas normalmente acho que normalmente na escola literária romântica, muitas das vezes, como o tema central é a mulher e a sua imagem, eu acharia que, como de fato Lucila disse, ele teria morrido de suicídio, porque em grande parte de algumas obras, quando a gente vê na escola literária romântica, que toda vez que o homem ele não consegue conquistar a mulher, ele sempre parte daquela reação melancólica. Ele se entrega à vida boêmia. Se ele não se acaba. mata fisicamente, a alma dele já tá toda corrompida, destruída, amassada.
né? Só nos resta os e se's da vida, né? E se acontecesse, né? E a questão que. Desculpa, Dudinha. E a questão que Landra falou, que ela gostou muito da parte de um romance Não convencional. não convencional, por assim dizer. Eu achei de fato que isso deu uma pegada a mais no livro, que ele atrai mais o leitor. Tipo, nossa, um romance proibido, um proibido além do normal, porque não basta ser algo que as pessoas não podem saber, mas é algo que, entre aspas, né, eles achavam ser irmãos. Tipo, eu gosto muito de Estácio. Porém, eu acho, né, na minha humilde opinião, que, de fato, eles podiam se amar, mesmo sabendo que, entre aspas, são irmãos, né? Mas Mas seria tipo eu investiria mais no leitor em... brasileiro, que é aquilo que ele gosta. Eu investiria mais em... Como é o nome dele que eu esqueci, meu Deus? Mas Mendonça. Em Mendonça. Porque como Olímpia disse, Mendonça é um homem. Estácio é um homem, mas vocês perceberam, Mendonça mas é até um homem. nisso, Machado de Assis viu a sociedade brasileira atual. Que a maioria nos relacionamentos que a gente vê, a maioria das pessoas acabam indo pro mais difícil do que aquilo, o homem tá aqui na tua frente, mas eu vou aqui. Até Machado de Assis conseguiu ver isso na nossa realidade. Até porque, Então, de fato, como Ele foi visionário, mesmo na época sim, dele, sim. é como as pessoas dizem. A história, tem uns que dizem que a história não se repete, outros dizem que a história repete. Eu acho que não necessariamente ela se repete, mas acontece a mesma situação, mas com um toque a mais, algo de diferencial. Entendeu? Porque isso acontecia, isso acontece e vai acontecer ainda assim no futuro. Isso, como o Edson falou, trouxe muito essa questão da idealização, porque Mendonça era aparentemente perfeito, mas ela não sentia por Mendonça o que sentia pelo seu X-irmão. Ou seja, A gente vê aí o romantismo, no caso. Até a questão de que, tipo, mesmo que ela não amava Mendonça, ela tentaria, seria uma forma de escapismo. A gente vê o romantismo aí. Mas, assim, uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acho que foi uma das coisas que mais me marcou no livro, foi justamente quando Estácio não aceitou, né? Não queria dar essa bênção aos dois. E ela só falou, porque na cabeça dele, ela já amava alguém, ela tinha alguém que ela amava muito mais que Estácio. Então, foi esse o argumento que ele colocou pra cima dela, de que ele não podia fazer isso porque ela não amava ele, e enfim, e ela só comentou com ele, né, deu um fecho nele, dizendo que isso seria uma loteria, seria como ela apostar no incerto de um dia chegar a amar alguém fielmente como ele achava que ela amava, ou se ela podia já aceitar o que estava na frente dela, o certo, que seria o Mendonça. Então ela dizia que tudo que ela tem agora é a realidade, e o mais seria a fantasia e a ilusão. Então acho que daí ela foi também um pouco correta em pensar dessa forma, porque o que a gente não tem ainda, a gente não pode contar com o que a gente não tem. Então, se Mendonça fosse quem ela poderia contar, então eu entenderia sim se tivesse acontecido os dois, né? Porque contar com um amor que ainda vai chegar é meio Não dá certo. desconexo. Então, por Pode que ser não que aproveitar quem já chegou para amar? É aquela questão, né, do Machado de Assis, e se? E se? Sempre no e se. A terceira pergunta. Como vocês definiriam as atitudes de Helena? Compreensíveis ou ela foi dissimulada? Assim, ela foi bem madura, 17 anos de idade, e ter toda essa questão de saber realmente como fazer e onde estar. Então, eu acredito que todas as atitudes delas foram bem compreensíveis por questões de que se ela deixasse aquilo, o que aconteceria com ela? O que ela teria? Então, ela foi bem racional ao decorrer do livro inteiro e é algo bem admirável. eu também concordo, eu acho que ela foi bem coerente com as atitudes, porque assim, ela se viu numa situação que, tipo assim, ela estava no orfanato há um determinado tempo, e quando ela saiu, ela se deparou com uma família na qual ela não conhecia. nada assim. E a sua tia não teve um afeto logo de cara com ela. Ou seja, eu acho que ela saiu bem na situação e soube levar bem. Inclusive na questão dela saber que o pai dela, o suposto pai dela, né, que era o conselheiro Vale, não seria o pai realmente dela. Ela conseguiu se conter nessa situação e eu acho que ela foi coerente sim com a situação. Eu acho que ela não foi dissimulada. Porque até então, quem no lugar dela também não teria feito a mesma coisa. Exatamente. Entendeu? Acho que é isso. Então, né, eu acho que, assim como muitas pessoas, em certa parte do livro, em alguns momentos, no caso, o livro, em uns ou outros, eu acho que, de fato, ela foi dissimulada, porém, na grande parte, ela agiu com coerência. No caso, ela pensou antes de tomar determinada decisão e isso poderia, consequentemente,
trazer uma resposta um tanto que não traria benefícios a ela. Na questão que ela foi dissimulada, eu acho que, de certa forma, quando ela agir pelas costas do, entre aspas, irmão, e esconder o fato de que ela não era sua irmã, e ainda assim visitar o seu pai enquanto doente, na minha opinião, ela foi meio dissimulada, até porque eu acho que manter uma relação, principalmente como a deles, que além deles pensarem que são irmãos, eles se amavam em outro aspecto, eu acho que para ter uma relação mais saudável, uma relação boa, é necessário aquele diálogo, mesmo que seja algo que você precise, eu acho que precisa manter oculto, é sempre bom você se abrir com outra pessoa. Até porque às vezes você vai resolver uma situação sozinho e não sai como esperado. E às vezes você sai tão machucado quanto estava antes e ainda leva as pessoas juntos. Então, por isso que eu acho que, de certa forma, em alguns momentos do livro, ela foi dissimulada. Em outro aspecto aqui, que em alguns livros vai variar o capítulo e página, tem aqui uma fala que abre aspas. Nesses dias, Mendonça sentiu que começava a amar Helena. Ponto. Ela o percebeu, mas não animou o rapaz nem o repeliu. Eu acho que nessa cena que aconteceu na obra, ela agiu com coerência. Porque ela nem reprimiu, nem ela não repeliu Mendonça a ponto de dizer, não quero nada com você, não te amo. Ela não deixou um ponto final ali, ela deixou algo mais ou menos entreaberto que poderia ou não acontecer. Ela não optou por ninguém. Então eu acho que nessa questão ela pensou, como pode dizer? Ela esperou o tempo certo, ela se posicionou. Ela nem escolheu um para não se decepcionar no final, nem escolheu o outro para não machucar nem a si, nem o outro e se arrepender no futuro. Mas às vezes até por se tratar, tipo, até no livro fala dela assim, uma garota de entre 16 e 17 anos, poderiam se tratar que, tipo, que ela era uma pessoa, tipo, como posso dizer, não tão madura e, tipo, indecisa com suas escolhas. E isso foi, tipo, uma escolha, algumas escolhas você vê que realmente foram boas e outras deixam meio De calhar. início, eu achei que ela era um pouquinho sonsa. Tipo, no início do livro, né? Quando eu começo a ler um livro, eu tiro logo minhas conclusões assim, pra ver, né, o que é que vai dar no final, na minha cabeça. A mudança. Mas não é a mudança que eu gosto. Eu gosto quando eu tenho essa mudança lendo um livro. Ou até mesmo com pessoas, né? Eu bato o olho assim e digo, acho fulano isso, isso, isso. Aí quando eu conheço, eu vejo se mudou ou não, enfim. Mas no início eu achava assim, ela um pouquinho sonsa, um pouquinho mais dissimulada. Até que chegou na parte em que houve um baile. E nesse baile, ela foi ameaçada pelo Dr. Camargo. Ele ameaçou ela de contar a verdade sobre seu verdadeiro pai, se ela não ajudasse, se ela não desse um empurrãozinho para Estácio e Eugênia se casarem logo, porque ele queria fazer uma viagem, queria deixar a filha casada. Então, dali eu percebi que, querendo ou não, ela estava numa corda bamba e sendo ameaçada ainda, porque foi golpe baixo de Camargo fazer isso com ela. Porque só eles dois sabiam da verdade. E se ela escolhesse dizer, eu sou essa, meu pai é esse, essa é a minha história, talvez ela tivesse, como eu tinha dito, ter perdido muitos benefícios. Não que ela estava no meio daquela família só pelo que ela podia ganhar, o que eles tinham para oferecer. Mas, querendo ou não, se ela fosse com seu pai biológico, e até o seu pai biológico mesmo, sabia que ele não tinha condições de manter mais ela, por sua velhice e por condições mesmo assim. Ela agiu certo e realmente ela foi madura, porque na idade que ela estava, ela podia muito bem se ficar assim, ludibriada com as coisas que para ela sairiam de forma perfeita ou para as coisas que ela queria do jeito dela, mas ela preferiu deixar talvez um pouco do eu dela de lado para ela lembrar que realmente, poxa, não adianta eu querer fazer as coisas do meu jeito ou viver como eu quero, porque se ela queria viver um romance com o Estácio, ela podia. Só ela dizer, ó, não sou tua irmã, aquele ali é meu pai, vamos se casar, vamos namorar. Mas ela sabia que por mais que ela quisesse muito viver algo assim com ele, talvez, né? Ela sabia que não tem como ela abrir mão e dizer, essa é a minha história verdadeira. Porque daí ela perderia muita coisa em sua vida. E ela não poderia, claro que poderia sim correr atrás e resgatar. Mas até isso seria muito tempo perdido. E tempo é algo que não volta mais. Então, acho que dá pra compreender ela assim. Até porque o fato dela ter uma idade, assim, ela ser muito jovem, ela tomou decisões muito maduras para algo que acho que nenhum adulto conseguiria Ela era tomar. muito calculista e mesmo... E a gente pode perceber isso porque ela aguentou muita parte sozinha. Uma jovem de 17 anos
tem em mente já aquilo que quer, ou, tipo, não mudar por conta de situações, eu acho que é algo bem no maduro. período que se passa, né? Exatamente. O direito e a opinião das mulheres não era Não é, bem exatamente. aceito. Inclusive, essa parte de maturidade dela, de Helena, é muito o que Edson já tinha falado, na questão do que ela sentia por Estácio, de não ter falado para ele a verdade. Porque eu acho que ela fez muito certo nisso, até porque eu passo pano para Helena do começo até o fim do livro. E eu acho que ela ter feito isso, tipo, de ter escondido isso, mostrou mais essa maturidade dela, porque se ela tivesse falado, o que ele teria feito? Entendeu? Tem isso. Si, né, Entendeu? também. E é justamente o que a gente está falando, essa questão do em si. Entendeu? Aí. É isso. A quarta pergunta. A obra aponta para o realismo em quais aspectos? Bom, o livro ele é narrado em terceira pessoa por um narrador onisciente, ou seja, aquele que sabe de tudo, que conhece os pensamentos e os sentimentos dos personagens. O narrador também faz comentários irônicos e críticos sobre a sociedade do século XIX, que valoriza as aparências e os interesses materiais. O livro apresenta características do romantismo, como o sentimentalismo, passagens muito presentes na obra que mostra aquele excesso de sentimento, o idealismo, que é uma corrente filosófica que defende a existência das coisas presente no espírito humano, e também o fatalismo, que é uma doutrina segundo a qual os acontecimentos são fixados com antecedência pelo destino. E também elementos presentes do realismo, como a análise psicológica e a denúncia social e humor. E dando continuidade, o principal, na minha opinião, aspecto do realismo na obra é, como o André falou, que é o incesto. E o caso do triângulo amoroso, que nas obras de Machado de Assis é uma coisa que predomina muito. Muitas obras dele tem isso. O triângulo amoroso da jovenzinha lá indecisa, não sabe se segue ele ou se segue o outro. E isso fica perturbando aquilo na cabeça dela. Outro traço realista também, e que eu percebi mesmo no livro assim que eu terminei, é a questão da morte. No final do livro, né? O livro realmente se acaba, como Duda mesmo falou, o livro começa e termina com a morte. Começa com a morte do conselheiro e termina com a morte da própria Helena. Ou seja, é outro traço bem voltado pro realismo também, que mostra o real. Da mesma forma também acontece com a questão de ter assim, se houvesse realmente o casamento de Eugênia e Estácio, ele não só casaria, obviamente, mas ele também teria uma ascensão social, porque ele estaria numa vida política. Então daí também é um traço do realismo, né? Aquilo de ascender socialmente, de procurar mudar de classe, ou de assim, evoluir realmente, né? Outro traço também que traz esse aspecto realista, até o dia de hoje, por exemplo, na sociedade capitalista, é a questão de quando Estácio encontra Salvador na casa antiga e se depara com a situação de Salvador e diz: nossa, você é um homem tão jovem, tão novo e vive nessas condições, nossa, como uma forma de dizer que, como é por ele ser jovem, ele ter feito trabalho e estaria ali porque ele quis. Aí a gente vê claramente a questão da meritocracia, que até Salvador rebate com ele, dizendo: ouvi isso de alguém que tomou pela manhã chocolate e alguma coisa de peru, como se dissesse, vindo isso de um rico, dizendo isso sobre mim, um discurso aristocrático sobre meritocracia. Então a gente vê aí um aspecto muito realista. Outra questão também que a gente pode observar na obra é a questão do casamento por interesse, que é a questão do casamento de Eugênia com Estácio, que é a questão do pai de Eugênia querer que Eugênia se case por Estácio apenas por status, que é a questão de querer aquela viagem, a questão da família de Estácio ser uma família que ele tem condições, eles têm posse. Aí vem a questão, acho que é do realismo, não é? Também, englobando nisso que Edson falou, também tem a questão de que ele realmente foi alguém bem interesseiro, coisa bem realista, que não só na questão da finança que a família já tinha, como também querer ingressar Estácio na política. Porque, querendo ou não, traz mais status, mais dinheiro, e querer forçar isso. E também a questão de quando surgiu o documento dizendo que a herança também seria de Helena,
ele não gostou muito dessa ideia, porque poderia surgir, se tem mais gente, mais pessoas para dividir a herança. Então foi um dos motivos também de Camargo não gostar tanto de Helena. Quinta pergunta. Por que vocês indicam a leitura do livro? A gente indica o livro Helena por se tratar do escritor Machado de Assis, que é um dos maiores escritores da literatura brasileira. E também, como a gente é jovem, acaba estimulando ainda mais nos leitores, porque é um escritor que está muito presente nos vestibulares e também trazendo Helena como forma de trazer também outras obras deles, não só as mais conhecidas, como Dom Casmurro, ou até mesmo Memória Póstuma, que são os livros mais conhecidos e as pessoas acabam esquecendo outros livros como Helena. Podemos citar como exemplo uma série da Netflix, Bridgerton, né, que a gente vê muitas semelhanças com os personagens. É uma série de época, então a gente pode destacar o trio, né? Estácio, Helena e Mendonça. E na série a gente pode lembrar do Duque, de Anthony e Daphne, onde basicamente Anthony, irmão de Daphne, e o Duque, amigo de Anthony, né? Acontece ali todo um lance onde o Duque começa a cortejar Daphne e dessa maneira Anthony se sente no direito de decidir com quem ela fica, quanto aos presidentes que aparecem para ela, com quem ela vai atrás. Então, assim, a gente pode se encaixar aí nesse trio. Nosso podcast chegou ao fim. Eu quero agradecer a atenção de todos vocês que tiveram um tempinho para ouvir. Vocês podem sugerir temas de livros ou até mesmo os próprios livros. Os alunos que quiserem participar podem entrar em contato conosco pelas redes sociais. E, independentemente da escola, vocês podem falar com a gente para participar. Então é isso, obrigada e tchau. Tchau! Até a próxima!